O que nós encontramos em Neemias capítulo 7 é a conclusão de um propósito. Neemias saiu da Babilônia, da corte do rei Artaxerxes, e ele vai para Israel com um propósito. Qual era o propósito dele? A reconstrução dos muros e a colocação dos portões, o assentamento dos portões, porque a cidade, além de estar desprotegida, estava num estado de humilhação perante os inimigos que faziam o que queriam, né? A cidade não tinha cobertura, não tinha proteção. E Neemias, ele identifica um problema, mesmo à distância, e ele se dispõe a fazer alguma coisa para resolver aquele problema. Aqui no capítulo 7 nós encontramos os portões assentados, as muralhas prontas, a cidade protegida, e Neemias então estabelecendo, digamos assim, a vida normal na cidade. Coloca ali governadores, e ele encontra a listagem dos judeus que voltaram do cativeiro feita pelo sacerdote Esdras, e ele então faz questão de deixar registrado isso aí para que todos soubessem exatamente quem é que tinha direito ali naquela cidade, naquela herança e etc. O que importa para nós nessa leitura, visto que é uma leitura listando nomes de pessoas que retornaram, e talvez quando você lê, você pensa assim, não tem muita importância. Para nós não, para eles tinha. Para nós não faz muita diferença, mas tem alguma coisa importante nessa história que eu quero tirar nesse dia para a gente poder meditar, que é exatamente o fato de Neemias ter concretizado a obra e estabelecido a normalidade da vida ali em Jerusalém. Lembrando que quando ele estava lá na corte, quando ele servia ao rei, ele estava distante de Jerusalém, não tinha nada a ver com Jerusalém. Na verdade, a vida dele toda foi lá na corte, servindo ao rei, mas ele fica sabendo, através de algumas pessoas que voltaram de Jerusalém, que foram de Jerusalém ao encontro dele, ele fica sabendo que a cidade estava desolada, que a cidade estava sem muralhas, sem portões, que o povo estava passando vergonha e etc. E Neemias, distante, sente a necessidade de fazer alguma coisa. Ele fica sabendo de um problema, ele identifica um problema e ele sente a necessidade de fazer alguma coisa. Então ele vai até Jerusalém, ele dá uma olhada nas muralhas, ele caminha em volta das muralhas, ele identifica o problema, ele verifica o que tem que ser feito e levanta um grupo de pessoas para fazer o que tinha que ser feito. E ele lidera esse trabalho, ele também coloca a mão na massa, ele também trabalha e lidera esse trabalho de reconstrução das muralhas de Jerusalém, de colocação dos muros, e depois estabelece a normalidade da cidade, conclui a obra que Deus colocou no coração dele para poder fazer. E o que eu quero mencionar a respeito disso é exatamente a atitude de Neemias de identificar um problema e, ao invés de criticar, ao invés de falar, ele podia estar na comodidade dele lá na corte, lá no palácio, e ele podia simplesmente criticar e mandar recado e dizer: vocês não vão fazer nada aí não? É possível que essa cidade vai ficar desse jeito, ninguém vai tomar uma atitude. Ao invés de criticar, Neemias, ele coloca a mão na massa, ele se oferece como solução. Ao invés de criticar o que não está feito, ao invés de mandar recado, ao invés de mandar alguém fazer, simplesmente ele assume a responsabilidade com aquela obra. E o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que nós podemos ser soluções para muita coisa. E às vezes nós não entendemos isso, nós achamos que a solução são as outras pessoas que têm que fazer, não assumimos um posicionamento quando nós estamos identificando um problema. Quando nós identificamos um problema é porque nós temos alguma sabedoria com relação àquilo. Se eu consigo identificar um problema é porque eu tenho condições de oferecer solução. Ninguém identifica problema se ele não tiver solução. Quando eu identifico um problema é porque ou eu sei fazer, ou eu sei que eu preciso arrumar alguém para fazer. Eu preciso arrumar alguém para resolver. Se eu não tenho habilidade para fazer, eu preciso procurar uma pessoa que tem habilidade para fazer, mas eu estou identificando o problema. Então eu preciso tomar uma atitude. Eu não posso
simplesmente falar, reclamar, murmurar, deixar a coisa rolar, não. Nós precisamos aprender a ser solução, não crítico. Crítico tem demais, tem muito crítico por aí afora e nem sempre eles oferecem solução nenhuma. Neemias, ele não foi um crítico, ele ouviu o que estava acontecendo e ele foi lá para resolver. Ele colocou no coração dele, não, se tem um problema, eu sou a solução ou parte da solução. O que nós aprendemos com Neemias nesse texto, nesse livro, é exatamente isso. Não seja o crítico, porque o crítico normalmente traz mais problema, porque ele fomenta nos outros uma revolta, levanta todo mundo contra o líder e vira um problema. Quando você identifica um problema, se ofereça como solução. Vá até o seu pastor, vá até o seu líder, diga para ele, olha, eu estou vendo isso de errado, eu gostaria de fazer isso para ajudar. Posso? Você está me entendendo? Então, não seja crítico. Nós temos críticos demais e crítico não resolve nada. Seja solução ou parte da solução. Se você não pode assumir para resolver tudo sozinho, se ofereça para ser um dos que vai resolver. Quem sabe você possa liderar um grupo de pessoas para resolver aquele problema. Quem sabe você possa chamar um grupo de pessoas, ao invés de juntar um grupo de pessoas para criticar aquilo que não está feito, ajunta um grupo de pessoas e fala com eles, olha, eu estou vendo que na nossa igreja ou na nossa sociedade está acontecendo isso de errado e nós podemos fazer isso para melhorar. Vamos! Então, aprendemos com Neemias aqui nesse livro a ser solução ou parte da solução e não crítico. Amém? Coloque isso no seu coração. Se Deus está te mostrando alguma coisa errada na sua igreja e tudo mais, você é solução ou parte da solução. No mínimo, você pode orar, pode fazer propósito de oração, pode dobrar o seu joelho no chão para Deus poder agir, Deus vai agir. Mas tem coisa que a gente pode fazer mais do que orar. Tem coisa que a gente pode colocar a mão na massa e trabalhar para resolver, como Neemias. Saiu de lá do palácio, deixou toda a glória, todo o glamour do palácio e foi para Jerusalém para carregar pedra, para assentar pedra, para direcionar o povo e para enfrentar a oposição ainda. E Deus o honrou. Se você for parte da solução ou se for a solução, Deus vai te honrar e vai deixar o seu nome escrito na história, como Neemias deixou o nome dele. Amém? Senhor, nos dê graça e sabedoria para que possamos aprender a ser, Senhor amado, não críticos, Senhor amado, mas solução ou parte da solução dos problemas que nós identificamos em nossa volta. Deus nos dê um coração pronto, Senhor amado, para amar a obra, ó Deus amado, e disposição para servir, disposição para fazer o que tem que ser feito, Pai querido, para resolver o problema ou para ajudar a resolver o problema. É isso o que nós te pedimos, Pai querido, que eu te peço nessa manhã, por mim e por cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.